Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade e que, por fim, você também hype o vídeo para que a gente possa ter um engajamento melhor perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois do vexame e da vergonha que foi a derrota para o Fortaleza no último sábado na Arena Castelão, a delegação rubro-negra desembarcou no Rio de Janeiro nas primeiras horas do domingo, tendo o elenco recebido o próprio domingo com uma folga. Não podemos deixar de falar na falta de raça, da falta de vontade do time diante do Fortaleza, em uma partida decisiva para o Flamengo, como serão todas as que vierem daqui por diante no Campeonato Brasileiro. Time morto, preguiçoso, sem vibração, sonolento, sem a mínima vontade de ganhar. Precisamos parar de ter posse de bola. Foram 81% de posse de bola diante do Fortaleza, o recorde no futebol brasileiro e no Campeonato Brasileiro, e ser mais efetivo. Precisamos ter menos posse de bola e ter mais efetividade, coisa que nós não tivemos. O elenco do Flamengo se reapresenta hoje, segunda-feira, onde iniciará a preparação para a decisão contra o Racing na quarta-feira na Argentina. A atividade de hoje acontecerá pela manhã, a partir das 9h30 da manhã, até porque o Flamengo, a delegação rubro-negra, embarca para a Argentina logo mais à tarde. Certo para quarta-feira é que o técnico Felipe Luiz poderá ter a volta de 4 jogadores importantes e considerados titulares na equipe do Flamengo. Ou seja, Léo Ortiz, Pulgar, Alexandro e Carrascal. Em relação ao campeonato em si, Palmeiras e Cruzeiro empataram ontem à noite no Allianz Parque, deixando o campeonato em aberto também para o Flamengo. O Palmeiras lidera com 1 ponto de frente para o Flamengo. E para o Flamengo virar líder, na próxima rodada, o Flamengo vencendo o Sport Recife do Maracanã e o Palmeiras empatando em Caxias do Sul contra o Juventude, o Flamengo vira líder. E agora, meus amigos, sem ir pelo lado do chororô, mas mais uma vez a partida do Palmeiras foi marcada por um erro de arbitragem decisivo e a favor do time verde. A não expulsão do zagueiro Gustavo Gomes, depois de uma entrada criminosa no ponteiro esquerdo Wanderson no Cruzeiro, inclusive o jogador saiu da partida e o árbitro foi chamado ao VAR e só deu o cartão amarelo. Foi decisivo porque essa expulsão aconteceria aos 13 minutos do primeiro tempo e aí fatalmente o Palmeiras jogaria todo esse restante do tempo com 1 a menos, né? Menos mal que para o campeonato esse empate entre Palmeiras e Cruzeiro foi bom, deixou o Flamengo ali brigando ainda diretamente contra o Palmeiras. Equipe completa de arbitragem definida para Racing e Flamengo na quarta-feira, dia 29, lá no estádio El Cilindro, em Avejaneda, em Buenos Aires. O árbitro vai ser Piero Mas, do Chile, assistido na bandeira 1 por Cláudio Rutia, também do Chile, na bandeira 2 por José Retamar, também do Chile, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Juan Lara, também do Chile. É bom lembrar que Piero Mazza, árbitro escalado, é o mesmo árbitro que apitou a partida Estudiantes 1, Flamengo 0, quando o Flamengo se classificou para as semifinais da competição contra o Racing, na cobrança de pênalti diante do Estudiantes de La Plata. Com a derrota para o Fortaleza, o Flamengo chega a 10 pontos perdidos no campeonato contra times da parte de baixo da tabela. Já aconteceu assim contra Santos, Vasco, Grêmio e Grêmio, né? Sem falar agora no Fortaleza. Lembrando que o Flamengo perde pontos para times pequenos e o Palmeiras perde ponto para times grandes. O Palmeiras tem um percentual de aproveitamento contra times do G6 de menos de 25%,
percentual de time que disputa rebaixamento. O basquete do Flamengo, que vem de 3 vitórias em 3 jogos pelo NBB 2025-26, teve alguns dias de folga para treinar e voltar às quadras da competição na quarta-feira, às 19h30 em São José dos Campos, contra o São José, com transmissão da Flamengo TV. Portanto, tá aí, quarta-feira, programão. Antes do jogo Racing e Flamengo pela Libertadores, teremos aí o nosso basquete do Mengão enfrentando o São José às 19h30, com transmissão da Flamengo TV. Já o nosso vôlei, o Sesc Flamengo, que venceu o Barueri na estreia da Superliga Feminina de Vôlei, volta a jogar pela competição na próxima sexta-feira, dia 31, no Maracanãzinho, contra o fortíssimo Praia Clube, às 21h, com transmissão do Sport TV. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu da decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que na última terça-feira, dia 21, proferiu sentença absolvendo todos os denunciados na tragédia do Ninho do Urubu, que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2019. Estava na cara que o Ministério Público iria recorrer. Bom, saiba agora, meus amigos, como vai funcionar o impedimento semiautomático do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Bom, a CBF está negociando com a empresa britânica Genius, que fornece o sistema para a Premier League, além das ligas do México e também da Bélgica. A empresa instala cerca de 30 iPhones 16 Pro, que na época devem ser atualizados para a versão 17 do iPhone, no estádio. Os aparelhos gravam toda a partida em 4K a 100 frames por segundo, permitindo uma réplica digital do confronto. Ele define, através da inteligência artificial, o momento exato do passe e quem são o atacante e o defensor que interessam para a análise. O sistema é capaz de determinar automaticamente qual é o ponto do corpo do atleta que está mais próximo da linha de fundo. A CBF pretende ter o sistema em funcionamento no começo do Brasileiro, em janeiro próximo, em 2026, o que pode ser um desafio para a empresa fornecedora, que precisa de pelo menos 4 meses para a instalação. Reuniões estão sendo finalizadas para sacramentar a parceria e a contratação do serviço. A CBF, através do seu presidente Samir Chowdhury, anunciou a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de aprimorar a arbitragem. De acordo com a entidade, a ação procura melhorar a qualidade e a padronização dos árbitros e arbitragem do futebol brasileiro. Sobre uma provável venda do Maracanã e dessa venda ser feita ao Flamengo, podemos fazer os seguintes comentários. Vamos lá, ainda não tínhamos falado sobre essa provável venda do Maracanã, um bem público do estado do Rio de Janeiro. Bom, processo muito no início, ainda em projeto de lei apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que deverá ser levado a plenário, onde, quando chegar no plenário, pode ser incluído, assim como também pode ser excluído, alguns bens constantes da lista de possíveis vendas pelo Estado à iniciativa privada. Caso seja confirmada a inclusão do Maracanã entre os bens do Estado que podem ser vendidos para fazer caixa ao próprio Estado e passando em votação pelo plenário, aí sim, autorizado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o processo de venda se dará início e aí vai discutir-se a forma de como será vendido. A preocupação do Estado do Rio de Janeiro é o Flamengo construir seu estádio próprio e com isso tornar o Maracanã um elefante branco. Ora, meus amigos, quem seria na atualidade um potencial comprador do Maracanã que não seja o Flamengo? Eu digo com toda certeza que não existe. Para se concretizar, é preciso que as etapas citadas anteriormente sejam ultrapassadas. Portanto, só nos resta aguardar os novos acontecimentos. Flamengo e Palmeiras, semifinalistas da Libertadores, que atuaram pelo Brasileiro nesse final de semana, enfrentarão Racing e LDU, respectivamente, agora no meio da semana.
os dois times descansaram em suas ligas e, portanto, vem tanto Racing quanto LDU descansados para enfrentar os brasileiros na busca por uma final de Libertadores. O sub-20 do Flamengo, que venceu o Maricá no sábado por 4-0, classificou-se para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Botafogo. As semifinais vão acontecer nos próximos 2 sábados aí por vir. E o Flamengo Futebol Feminino foi campeão da Taça Guanabara no último domingo, quando venceu o Fluminense lá nas Laranjeiras por 2-1. Portanto, parabéns para as meninas que venceram a Taça Guanabara. Agora vão disputar a Taça Rio para no final saber quem leva o título de campeão carioca de futebol feminino 2025. Bom, eu sou Marquinhos Assunção. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, e aqui eu me despeço com as notícias do Mengão, dizendo um até logo, um até breve. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.